Eu sou o Padre Diogo Albuquerque, da Diocese de Bragança Paulista. Hoje, pároco da paróquia de Nossa Senhora da Esperança. Meus filhos estão aqui, queria que vocês os aplaudissem. Vieram de Bragança Paulista, saíram 3 horas da manhã, estão aqui. Deus abençoe, é uma honra os tê-los aqui. E a todos vocês que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Olha para quem está do seu lado e fala: não dorme não, hein? Diga para ele: não dorme não. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Diga para ele: heróis no sacrifício, heróis no amor. Não, eu não ouvi. Heróis no sacrifício, heróis no amor. Mais uma vez: heróis no sacrifício, heróis no amor. Eu quero começar a minha pregação citando um trecho da homilia do Papa Francisco, que foi proferido no Encontro das Famílias no ano de 2013. O Papa Francisco disse assim na ocasião: o verdadeiro vínculo é sempre com o Senhor. Todas as famílias têm necessidade de Deus. Todas. Necessidade da sua ajuda, da sua força, da sua bênção, da sua misericórdia e do seu perdão. E requer-se simplicidade. Para rezar em família, requer-se simplicidade. Quando a família reza unida, o vínculo torna-se mais forte. Vamos repetir isso: quando a família reza unida. Mas se você rezar com esse ânimo que você está falando, sua família está perdida, não é? Vamos lá, vou te dar mais uma chance. Quando a família reza unida, o vínculo se torna mais forte. E é isso que Deus quer de mim e de você neste acampamento. Nenhuma reconstrução da nossa casa será possível sem nós entendermos que a grande arma que Deus está nos dando neste final de semana para a reconstrução da nossa casa é a vida de oração. E veja que nós começamos a pregação entendendo o que é a palavra sacrifício. No livro do Monsenhor Jonas, a quem eu peço uma salva de palmas, nosso amado e eterno Monsenhor Jonas. No livro do Monsenhor Jonas, Famílias Reconstruídas no Amor, o Padre Jonas nos apresenta sacrifício como imolação. E se nós formos no dicionário, tanto bíblico como no dicionário da língua portuguesa, nós vamos ver que imolar significa dar a Deus algo que é precioso para nós. E o Monsenhor Jonas vai dizer: nós imolamos aquilo que julgamos de valor para recebermos de Deus as graças e as bênçãos que nós precisamos para reconstruir a nossa família. Então, eu quero começar essa pregação fazendo você entender isso, que a sua família precisa do seu sacrifício, e que se você e eu não estivermos dispostos a sacrifício, nós não vamos reconstruir a nossa casa no amor. Porque todo movimento de reconstruir é fazer de novo, mas não fazer do jeito que havíamos feito. Porque se o jeito que havíamos feito até aqui fosse bom e suficiente, não precisaria reconstruir. Então olha para quem está do seu lado e diga: a sua casa, a sua família precisa do seu sacrifício, da sua imolação, da sua entrega. Porque amar
é sinônimo de entrega, de imolação, de renúncia. E aqui nós chegamos a uma triste constatação. O mundo que vivemos é um mundo que não quer sacrifício. O mundo que nós vivemos está a todo tempo fugindo do sacrifício, fugindo do sofrimento, fugindo da dor, em busca do prazer. Foge da dor, foge do sacrifício e quer felicidade a qualquer custo. Foge da dor, foge do sacrifício e quer bênção. Foge da dor, foge do sacrifício e quer que a sua casa seja uma casa santa. Olha de novo para esta bênção que está do seu lado e fala: tem que desenhar. Diga para ele: se você quer levar sua família para o céu, neste final de semana, o Senhor está te ensinando que para salvar a sua casa, que para reconstruir a sua família, você precisa se mexer. Você precisa fazer a sua parte, porque a de Deus já está garantida. Deus sempre cumpre o que promete. Deus sempre cumpre aquilo que Ele nos disse. Mas nós nem sempre cumprimos para Ele aquilo que nós prometemos. E aqui está a grande tristeza do porquê a nossa casa está do jeito que está, do porquê a nossa família está do jeito que está. Porque nós estamos sendo bombardeados a todo instante por uma ideologia narcísica, por uma ideologia hedonista. O que é narcisismo, padre? O que é hedonismo? A busca cada vez mais em si mesmada de ter a sua vontade realizada. Gente, eu sou padre há 7 anos. Eu estou no confessionário há 7 anos. Eu estou nos atendimentos há 7 anos. E 99,999999, todos os 9 que você puder colocar, dos atendimentos que eu faço, tem como tema a família. E é justamente por isso que o meu ministério, que o meu sacerdócio tem a família como seu maior objetivo, como seu maior alvo. Porque, como bem disse o Moisés na primeira pregação, e eu resgato isso, o Papa São João Paulo II, considerado o Papa das famílias, e de fato ele o foi, ele já havia dito isso, que a família é a célula máter. Repete comigo: célula máter. Célula máter. Quem não repetir comigo é pelo menos mais 20 anos de purgatório, no mínimo. Eu estou bonzinho hoje. O que é ser célula máter? Repete comigo: é ser célula mãe. Ora, como Moisés bem disse, e este é o tema do livro que daqui a pouco eu apresento para vocês, Famílias em Ordem de Batalha, Salve Sua Família de Joelhos, o tema está justamente aqui. Porque da família é que nasce tudo aquilo que a sociedade vai receber, o professor, o médico, o jogador, o padre, a freira, mas também aquele e aquela que se desvia do caminho certo e acaba indo por uma via que não deveria. Todos eles nasceram da família. Olha para quem está do seu lado e fala: ninguém é filho de chocadeira. Ninguém veio do repolho, nem da cegonha. Você já entendeu isso, sim ou não? Então, toda pessoa, seja ela boa ou ruim, ela nasceu de uma família. Então, é por isso que o Papa diz, e eu começo com a citação dele, que todas, e ele repete 2 vezes, todas as famílias necessitam de Deus. Não é para dizer agora não, está com medo do purgatório, eu sei. Mas veja,
A sociedade que é hedonista, que é narcisista, não consegue entender o que é sacrifício. E por isso que as famílias estão se acabando. Porque você bem sabe, porque nasceu em uma família, que para manter a família unida e para manter a família em pé, é preciso saber perder. É preciso saber deixar a minha vontade para que a vontade de Deus aconteça, para que a vontade da pessoa com quem eu casei aconteça. Por que os casamentos hoje não estão dando certo? Porque não estão mais se casando homem e mulher, estão se casando menino e menina mimada. Que porque não quer abrir mão da sua vontade, das suas coisas, do seu jeitinho de resolver, acaba entrando em conflito. Porque quando vocês se uniram, não uniram-se dois anjos, mas uniram-se duas pessoas de carne e... Ah, que bom! Isso me alivia muito, porque às vezes no confessionário eu acho que eu estou lidando com um anjo. Porque a senhora que acha que porque reza e reza e reza e reza e reza, você não é mais humana. E aí você começa a esperar do seu marido que ele seja um anjo. Não, você não casou com um anjo, você casou com um ser humano que tem uma história e que traz essa história junto consigo. Não caia nesse conto, que eu não vou dizer que é do vigário, mas da carochinha, de achar que quando você se casa, você está se casando com a pessoa só. Não, você está casando com a pessoa, com a história da pessoa e com a família da pessoa. Está entendendo? Só que as pessoas hoje não são capazes de imaginar isso. Porque numa sociedade que quer prazer e não quer sacrifício, que quer prazer e não quer a dor, é muito mais fácil ceder às duas grandes ciladas que o demônio tem utilizado para destruir as nossas casas. Primeira cilada: desiste, porque isso é um caso perdido. Repete comigo: desiste, porque isso é um caso perdido. Quantas vezes você já não deve ter ouvido isso? Quantas vezes não disseram isso a respeito do seu filho, a respeito do seu casamento, a respeito da vida de conversão que você espera encontrar na casa dos seus e daqueles que você ama? Quantas vezes talvez você mesmo não disse: desista, isso daí não tem mais jeito, isso é um caso perdido. Agora chacoalha quem está do seu lado e fala: em nome de Jesus. Não, mas é para chacoalhar, igual vocês fizeram com Moisés. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Que beleza, eu aprendi tudo com ele, ele é meu mestre. Diga para quem está do seu lado: no seu vocabulário, no vocabulário de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não existe o verbo desistir. Deus não te dá direito de desistir. Quando você achar que está difícil, quando você achar que já fez tudo, lembre-se da palavra de Deus, que diz que não há redenção sem sangue. A carta aos Hebreus é tremenda porque nos lembra disso. E o Monsenhor Jonas cita isso várias vezes no livro. Não há redenção sem sangue. Por isso que Deus, para provar o amor dele por nós, o que ele fez? Ficou lá sentadinho no céu, controlando a nossa vida com um controle remoto? Sim ou não? Claro que não. Porque não há redenção, porque não há salvação sem sacrifício. Para provar que nos ama, Ele fez o maior de todos os sacrifícios. Ele entregou, Ele imolou aquilo que Ele tinha de mais precioso no alto da cruz, o seu Filho, por amor a mim e a você. E agora você acha que por conta daquilo que Deus está te pedindo, do sacrifício que você não quer fazer, você acha que já fez tudo? Olha bem para quem está do seu lado e fala: me ajuda a gostar de você. Diga para ele, diga para ela: você já fez tudo mesmo pela sua família? Não fez.
Porque fazer tudo é ser capaz de entregar tudo. E enquanto você não for capaz de entregar tudo, até se for preciso o seu sangue pela sua casa, pela sua família, você não terá feito o que Deus espera de você. E como Moisés diz, agora ninguém aplaude porque corta na carne e dói, machuca. Como que é, Moisés? Pode aplaudir, pode fazer barulho. Aplaude, faz barulho aí. Então veja que nós estamos invertendo a ordem das coisas. Heróis no sacrifício, heróis no amor, é entender que Jesus não enganou ninguém. Se você pegar toda a Sagrada Escritura, se você pegar os evangelhos, Jesus não disse para você que ia ser fácil, disse? Jesus não disse para nós. Jesus disse para nós, Eros, Jace, Roselis, que ia ser fácil, Eliana, que ia ser fácil, Jesus disse isso? Não, não disse. O que ele disse? Que aquele que perseverar até o será salvo. E aí você diz assim, não, padre, mas o senhor está dizendo isso porque o senhor é padre. Olha para quem está do seu lado e fala, me ajuda a gostar ainda mais de você. Fala para ele, o padre não nasceu de batina. Eu não saí da barriga da minha mãe ordenado. Eu também sou fruto de uma família. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Você e eu temos sempre, porque Deus nos deu esse direito, de fazer da nossa história ou uma espada ou uma muleta. A decisão é sempre nossa. Porque vocês me veem pregando aqui em cima, desse testemunho a respeito do Eros, tenho também vários com a Eliana, tenho vários também com Moisés, tenho vários com a Canção Nova. Vocês acham mesmo que eu estou aqui porque minha mamãe rezava o terço 4 horas da manhã com o Instituto Hesed, com o Frei Gilson? Eu não sou padre porque a minha família rezava, porque minha família nem me queria, minha mãe tomou 3 injeções para me abortar. Eu não sou fruto de uma família perfeita. Eu não sou fruto de uma família de missa, que vai todo mundo de mãozinha dada no final de semana. A paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não. Eu não sou fruto disso. Mas graças a Deus, aos 9 anos de idade, através da oração do Santo Terço, numa novena de Natal, que uma senhora que faleceu no ano passado, chamada Jovina Rodrigues dos Santos, a minha avó, que acolheu uma novena em casa, e que eu via aquelas senhoras, bolinha que subia, bolinha que descia, bolinha que subia, bolinha que descia, bolinha que subia, bolinha que descia, e que eu entendi que ali estava o que eu precisava para ser feliz há 30 anos, porque esse ano eu tenho 39, faço 40, eu nunca deixei que a minha história fosse uma muleta, eu fiz dela uma espada, e hoje como sacerdote, ela é uma espada de salvação. Eu não rezei pela minha casa um acampamento, não. Foram 26 anos de oração pela conversão da minha família. 26 anos de sacrifício. Quantas vezes vinha para a Canção Nova, e quem é da época do antigamente, como disse o Jimmy ontem no Juntos Somos Mais, do antigo do antigamente. Quando a gente vinha para a Canção Nova naquela época, tinha que escolher, comia o pão de queijo ou comprava um livro. Porque na nossa época não era assim, você pega o celular e acessa CN Plus e tem tudo de graça. Para você levar uma pregação para casa, você tinha que comprar um cassete. E enquanto se pregava aqui, já estava gravando o cassete lá atrás, porque o Padre Jonas dizia que a Canção Nova é uma padaria, nunca pode faltar pão quente. Então, quando terminava a pregação, o cassete tinha que estar pronto, e a gente queria levar aquele cassete para casa, por quê? Porque aquilo que nós ouvimos fez tão bem para nós, que a gente queria que na nossa casa também fosse ouvido aquilo. E quantas vezes eu pegava o meu Walkman, que eu acho que o povo nem sabe mais o que é isso.
Quem não sabe, dá um Google depois. Aquele amarelo que ia 6 pilhas, dava para você ouvir 5 minutos de pregação. Quantas vezes eu peguei este Walkman e subia na laje de casa, porque graças a Deus nós nunca fomos de morar em mansão, sempre fomos de origem simples. A nossa casa eram 3 cômodos, quarto de mamãe e de papai, cozinha e um banheirinho, e um outro cômodo, que era dividido com guarda-roupa. Fala para quem está do seu lado, drywall é puros Nutella, viu? Casa de gente raiz era dividido com guarda-roupa. Era assim. Era um cômodo grande, tudo com trauma, né? Que não tinha drywall, sei. Era assim, um cômodo grande, um guarda-roupão no meio. Então do guarda-roupa para cá era a sala, do guarda-roupa para lá era o quarto. Eu só fui ter um quarto para mim quando entrei no seminário, porque até chegar no seminário, eu e minha irmã dividíamos o mesmo quarto. Quantas e quantas vezes eu peguei aquele cassetinho com o Walkman e tinha que subir na laje de casa, porque eu não tinha um lugar na minha casa para rezar. E se os meus pais me vissem rezando e não estudando, aí você ia ver o que era educação carinhosa. Porque em casa, cinta e chinelo nunca gerou trauma, gerou valor. Hoje em dia você não sabe mais usar o chinelo nem o cinto. Por isso que tem muito filho, com perdão da palavra, dando tapa na cara do pai e da mãe. Quantas vezes subia ali, voltava do acampamento, porque era uma bênção chegar na Canção Nova, mas como doía meu coração quando ia dando domingo, ali depois do almoço, porque eu sabia que eu ia ter que voltar para minha casa, para minha realidade, e ia enfrentar uma família que não rezava, ia enfrentar um problema com o alcoolismo, que foi evidente na geração do meu avô, que foi referência na geração do meu pai, e enfrentar uma mãe, coitada, sofrendo de depressão, porque não conseguia lidar muitas das vezes com o álcool do meu pai, e com os problemas de saúde da minha irmã, e eu ali vinha para a Canção Nova e ouvia os pregadores dizer, os músicos cantar: com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força. E eu dizia, então tem alguma coisa errada, porque eu rezo e nada muda. Pode aplaudir. Mas eu era uma criança, eu tinha 9, 10 anos, 11, 12. Ia juntando dinheirinho, ia vir escondido. E muitas das vezes tinha que saber o que sacrificar. Vou comer o pão de queijo, tomar o iogurte, que era o que dava, ou vou levar o cassete para casa? E às vezes optava por levar o cassete para casa, porque eu sabia que o iogurte, o pão de queijo que eu ia consumir, daqui a pouco ia virar, você sabe bem o quê? Mas o cassete eu ia levar. E olha, gente, eu tenho todos os cassetes guardados. E eu posso dizer para vocês, depois que eu ganhei um radinho assim, que aquelas pilhas maiores, aquelas azulzona, Rayovac, sabe? Eu começava a colocar aquela pregação em casa, porque agora não era mais no Walkman, era naquele rádio. E minha mãe dizia, gente, se um dia eu pegar esse Padre Jonas, essa Canção Nova, eu vou bater tanto neles, porque eu não aguento mais. É o dia inteiro esse menino, ele liga na Canção Nova, é a Canção Nova o dia inteiro, e Canção Nova o dia inteiro, e essas músicas, eu não aguento mais, meu filho, vai estudar, porque esse negócio de igreja não dá futuro para ninguém. Para você ser alguém na vida, você não tem que rezar, você tem que estudar. Então, qual era o sacrifício que eu tinha que fazer? Qual era o sacrifício que eu tinha que viver? Ser um aluno nota 10, para poder ter tempo para rezar. Porque se eu ficasse de recuperação ou tivesse uma nota ruim, o que acontecia em casa? O samba do crioulo doido. A chinela comia, o cinto ia no lombo. Então, desde pequeno eu entendi o que era sacrifício, mas eu não cedi à tentação de achar que a minha família era um caso perdido. E eu sempre rezei por eles. E veja, gente, que foi difícil porque 26 anos não são 26 dias, amém? No dia da minha ordenação, estou lá na porta da igreja, mamãe,
comigo, papai comigo, mamãe dizendo assim no meu ouvido: você tem certeza que você vai fazer essa loucura mesmo? Já está tudo pago, a festa está paga, está tudo resolvido. Vamos embora, a gente muda de país. Deixa o povo aí festejando. Você tem certeza, você vai ser padre, você vai ser olha, eu vou dizer, perdão a palavra, você vai ser psicólogo de padre e não vai ganhar nada, vão falar mal de você. Se você tiver amizade com menino, vão falar. Se tiver amizade com menina, vão falar. Se tiver amizade com mulher, vão falar. Se tiver amizade com homem, vão falar. Você não vai ter paz. Enquanto mamãe falava isso no meu ouvido, dentro do meu coração brotava: não dá mais para voltar. E o barco sou eu, e o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Mais uma vez, não dá. Não. Mais para voltar. E o barco sou eu, e o vento forte, E aí eu entrei. Porque como Moisés disse, depois que a gente conhece Nossa Senhora, a gente se sente com superpoderes. E eu entrei. E na hora em que você sabe, né? Se você não sabe, quem aqui já assistiu uma ordenação, já participou? Levanta a mão, olha que beleza. Então a primeira bênção que o padre dá depois que tem as mãos ungidas é para quem? Para o pai e para a mãe. Então estou eu com as minhas mãos atadas, indo na direção deles, e eu pensando assim: mamãe, o que mamãe vai fazer, né? Qual vai ser a reação de mamãe? E eu estou indo na direção dela, e daqui a pouco ela desata aquela fita e cai num choro tão grande, que o choro de mamãe toma conta de toda a igreja. Ela beija as minhas mãos e me abraça, e diz assim no meu ouvido: eu lutei contra a igreja todos esses anos, porque eu sabia que você não era meu, e que um dia Jesus iria pedir de volta aquilo que era dele. Porque se você fosse meu, eu teria com aquelas vacinas conseguido pôr fim à sua vida. Mas como você venceu aquelas vacinas, e mesmo depois de tudo que eu disse, você continuou, então eu entendo que você é dele, não tenho mais o que fazer. Isso gente, estou falando, é bastidor de ordenação, tá? Todo mundo lá chorando, achando que minha mãe estava chorando de emoção. Não, ela estava de raiva, né? Mamãe ligava para as minhas ex-namoradas e dizia: a culpa é de vocês, vocês fizeram o serviço errado. Sabe? Então, quando nós falamos de ser heróis no sacrifício, e aqui eu quero que você entenda que eu não estou fugindo da pregação, mas estou mostrando para você que a luta pela salvação na nossa casa é uma luta real, não é uma luta romântica. Para de achar que salvar sua família vai ser uma trilha de filme de Hollywood. Não, não vai ser. Para você levar a sua família para o céu, para você salvar a sua casa, você precisa entender que sacrifício é cortar na carne. Que sacrifício é saber que existe diferença entre valor e preço. Sua família não tem preço, ela tem valor. E por isso você precisa estar disposto a gastar o que estiver nas suas condições para levar sua família para o céu. Por quê? Aí eu olhava e dizia assim: por que demorou 26 anos para Deus responder minha oração? E olha o orgulho que eu tinha, porque eu achava que demorou tanto porque eu era o santo e eles eram o pecador. Eu achava que demorou muito porque eles tinham que mudar. E aí eu fui começando a ter acesso à boa literatura. Eu comecei a ler a vida dos santos.
Eu comecei a ler o que Santa Mônica fez pela conversão de Agostinho. O que diz a igreja sobre Santo Agostinho? Ele é o filho das lágrimas da oração de uma mulher. Eu comecei a ver o que fez Santa Rita. Santa Rita, que deu a sua vida em sacrifício pela conversão dos seus e que teve que imolar os seus. Ela rezou pela salvação deles e Deus não deu a ela um final feliz. Porque qual seria o final feliz da oração de Santa Rita? Que ela fosse na missa, depois de ter rezado tanto com seu marido e com seus 2 filhos. Não, ela pediu para eles o céu, ela pediu para eles a salvação. Como nessa manhã você pediu que Nossa Senhora entrasse na sua casa e desse jeito. E o Moisés disse: pode ser alegria ou pode ser tristeza, porque quando ela entra tudo se transforma. E veja que na vida de Santa Rita foi assim. Deus ouviu as preces dela, ela queria a salvação dos seus filhos, então Deus levou o marido, levou os 2 filhos, mas Santa Rita fez o quê? Eu pedi para o Senhor salvar a minha casa e agora o Senhor levou meu marido e os meus 2 filhos, então o Senhor não atendeu a minha oração, estou de mal, não quero mais saber, vou embora da igreja. Foi isso que ela fez? O que ela fez? Agora que o Senhor ouviu a minha oração e eu sei que os meus filhos e o meu esposo está com o Senhor, eu vou consumir e gastar o resto da vida que eu tenho para entregá-la toda para o Senhor. E ela vai ser freira, e ela vai dar a sua vida, e vai ser, depois disso, depois de ser a mãe, depois de ser a esposa, vai ser a santa dos impossíveis. Mas antes de ser a santa dos impossíveis, ela foi a mãe dos impossíveis e a esposa dos impossíveis. Sabe qual é o seu problema? Você está querendo ser a santa antes de ser a mãe e a esposa. Você está querendo ser o santo antes de ser o pai e o esposo. Uma enormidade, e aqui eu estou dizendo em cadeia nacional, uma enormidade de pessoas que não entenderam o conceito de santidade, acham que depois do casamento ser santo, ser santa, é não ter mais relação sexual. Eu atendo um monte de gente assim no confessionário, eu atendo um monte de gente assim no atendimento. Meu irmão, minha irmã, a finalidade do matrimônio é a via unitiva e procriativa. Se você não tem clareza disso, não se case e vá para o convento. Sabe por que ninguém aplaude? Porque vai cortar na carne. Porque você não vai mais poder fugir do seu esposo. Porque você não vai mais poder fugir da sua esposa. Você vai entender que como um homem casado, uma mulher casada, a santidade de vocês começa na mesa e termina no outro altar da casa, que é no leito, que é na cama, como bem disse Moisés Rocha. Não adianta, meu irmão e minha irmã, rezar a madrugada inteira e não ser esposa do seu marido. Rezar o dia inteiro e deixar os seus filhos para sua mãe cuidar porque você rezou a madrugada inteira. Isso não é santidade, é desvio de função, é desvio de caráter. Quem tem que criar e educar os seus filhos? Quem tem que criar e educar os seus filhos? Quem pariu Mateus? Que bom. Então a partir de hoje, dê sossego para sua mãe, viu? Sua mãe já te criou, já arrasou a vida inteira, deixe ela viver a melhor idade em paz. Assuma o seu papel e deixe sua mãe ser feliz. Deixe o seu pai ser feliz. Para de terceirizar a educação dos seus filhos. Eu quero bênção, eu quero casa santa, eu quero sacrifício, eu quero bênção de Deus, mas eu não quero ter tempo de qualidade com os meus filhos. Eu não quero ter tempo de qualidade com o meu esposo. Na minha paróquia, aqui estão meus paroquianos, domingo é terminantemente proibido marcar reunião, formação, encontro disso, encontro daquilo. Domingo é o dia do Senhor e da família. E da família. E o sacrifício que Deus quer ver em nós, meus filhos e filhas, o sacrifício que Deus quer ver em nós, ele passa pelo espiritual, pelo material,
pelo físico e pelo psicológico. Diga para quem está do seu lado, está pronto para as cacetadas que vão vir agora, sim ou não? Pergunta para ele, está pronto ou não está pronto? Vai dizendo para ele, vai chupar uma manga bem docinha agora, hein? Aquela com fiapo. Sabe aquela com fiapo, Moisés, que tem lá na fazenda? Sacrifícios espirituais. Orar, orar e orar. Repete comigo. Quando você achou que rezou muito, você vai fazer o quê? Rezar mais um pouco. Oração é a única coisa que na vida não é demais, desde que seja ordenada para um fim de mudança e conversão. Na linha material, Moisés tocou e eu tenho que tocar. Tem gente no nosso meio, gente de comunhão diária, de rosário diário, mas que não dá aos seus filhos e à sua casa um passeio de qualidade. Porque acha que é muito caro levar a esposa e os filhos para almoçar num lugar bacana. Mas quando tem que ir com os amigos para o pesqueiro, para o boteco, não olha o valor das cachaças. Quando vai para o campo de futebol, não vê o que gasta. Mas para levar a família para fazer um passeio decente, não posso porque é caro, não dá porque é caro, não posso porque é caro. E interessante, e aqui eu vou chegar agora numa coisa que eu não queria falar, mas eu tenho que falar porque eu sou padre, amém? Sacrifício físico. Cuidar do templo do Espírito Santo para salvar seu casamento. Gente, eu já vi mulher brigando com o marido para tomar banho. Não, eu vou dizer de novo porque eu acho que vocês não escutaram. Tem mulheres que me procuram para pedir ajuda. Padre, meu marido não gosta de tomar banho. Para ir para o campo de futebol, o cara toma banho, passa perfume, põe a melhor roupa, faz a barba. E chega em casa, não quer tomar banho, não faz a barba, não vai na academia, está parecendo um perdão da palavra, um leão marinho. Aí chega em casa e fala, padre, minha mulher não quer nada comigo. Como que a sua mulher vai querer alguma coisa com você? Suando que nem marmita. Não faz um exercício, não cuida da saúde e quer santificar a casa, quer que a casa seja santa. Sacrifício é cortar na carne. Já estamos em que dia do mês de fevereiro? 20 e? Você disse que ia mudar de vida em 2025. O que mudou? Quem já disse nada já se confessou. Não, esse ano eu vou na academia. O ano já está no segundo mês. Esse ano eu vou gastar menos. Já está no cheque especial em fevereiro. Sacrifício psicológico. Diga para quem está do seu lado, terapia não é para gente doida. Terapia é para pessoa que se ama. Você precisa fazer terapia para salvar seu casamento. Porque o demônio não tem culpa da sua loucura. Desculpa, tem muita coisa que o diabo fala, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada, tem muita coisa que o diabo fala, não tem nada a ver com isso. É loucura sua. Minha filha, depois do terceiro, quarto, quinto filho, 10º filho, você não precisa só de braço, você precisa de terapia. Você precisa de terapia, você precisa cuidar da sua saúde mental. Quantos casamentos estão acabando porque os casais não se falam, não se conversam. E por que não se conversam? Estão com tanta coisa mal resolvida dentro de si e da sua história, que começam a criar entre si grandes muralhas, grandes barreiras, e daqui a pouco, se não faz terapia, se não reza, se não faz exercício físico, se não cuida da formação humana, isso acaba virando desculpa, e daqui a pouco essa desculpa vira frieza, e daqui a pouco esse casamento de 30, 40 anos de uma família ideal que ia na igreja, agora vai chegar
chegar no padre e vai dizer: padre, eu não sinto mais nada por ele, eu não sinto mais nada por ela. O que o senhor pode dar uma bênção para mim? Olha para quem está do seu lado e fala: você não precisa de mágica, você precisa de vergonha na cara. Agora você não aplaude, né? Porque cortou na carne, cortou. Sacrifício. Padre Jonas diz: heróis no sacrifício. O que é um herói? É alguém que recebeu uma missão e que só foi considerado herói antes ou depois que a missão foi concluída? Depois que a missão foi concluída. Tem muita gente querendo ser herói da família antes de cumprir a missão. Qual é a missão do pai de família? Levar sua família para o céu. Qual é a missão da mãe de família? Levar a sua casa para o céu. Qual é a missão dos filhos? Cooperar com os pais, para que os pais possam viver de modo santo e para que todos cheguem no céu e cheguem na pátria que o Senhor preparou para aquele e para aquela que é fiel. E aí eu dizia: Senhor, mas por que o Senhor não me respondeu? 26 anos rezando pela minha casa, e depois que vi a vida de Rita, e depois que vi a vida de Mônica e de tantos outros santos, eu entendi. E é aqui que eu quero que você, nesta pregação, se paute. Repete comigo: enquanto Deus não me responde. Só os que estão vivos, se estão mortos, que Deus os abençoe. De novo: enquanto Deus não me responde, Ele me santifica. Nesses 26 anos, Deus não estava santificando só os meus pais. Ele estava santificando a mim. Se Deus tivesse ouvido talvez a oração de Santa Mônica no primeiro ano, no primeiro pedido, talvez hoje nós teríamos só Santo Agostinho, não teríamos Santa Mônica. Por que nós temos Santo Agostinho e Santa Mônica? Porque enquanto Deus não atendia a oração de Mônica, Ele santificava a Mônica. E eu estou sentindo para dizer para você: enquanto Ele não te responde, Ele está santificando você, porque Ele quer salvar você e a sua família. E aí você vai dizer: padre, mas eu não consigo. Repete: padre, eu não consigo. Padre, eu sou fraco, a carne é fraca. Mas é justamente porque você é fraco e a carne é fraca que Deus fez o Espírito ser forte. E é com a força do Espírito. É com a força do Espírito. Veja que lindo, abra sua Bíblia, Salmo 19. Você é católico, você trouxe a Bíblia, né? Que bom, então abra aí no Salmo 19. E é com este salmo que eu quero que você entenda o que Deus espera de você, para que você possa reconstruir a sua família no amor, para que você possa ser um herói, para que você possa ser uma heroína da sua casa. Amém ou misericórdia? Diz assim o Salmo 19 ao mestre de canto, Salmo de Davi: que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome do Deus de Jacó. Do seu santuário Ele te socorra, e de Sião Ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que o teu coração anseia e realize todos os teus desejos. Possamos nos alegrar-nos com tua vitória e levantar as bandeiras em nome do nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para o seu ungido e ouviu do alto do seu santuário pelo poder de seu braço vencedor. Profetiza isso com autoridade comigo. Uns põem a sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos em nome do Senhor nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós
de pé, continuamos firmes. Essa daqui é a recompensa de quem é capaz de oferecer sacrifício pela sua casa. Uma das coisas que mais doía o meu coração era que na medida em que eu fui crescendo, 14, 15 anos, e que comecei a pregar, e que comecei a cantar, eu ia vendo Deus através da minha pregação e das minhas canções, salvar a família dos outros, mas nunca chegava a vez da minha. Quantas e quantas vezes eu dizia: Senhor, mas por que o Senhor, eu rezo e acontece lá e eu rezo e não acontece aqui? Porque Deus estava não preparando para mim uma bênção, Deus estava preparando para mim a salvação. Porque era preciso que eu entendesse que a minha oração não podia ser uma oração interesseira. Porque enquanto eu rezo para receber as coisas, eu não rezo de fato, eu não rezo de verdade. Deus não queria só dar a conversão e a salvação da minha casa. Deus queria fazer de mim o padre que eu sou hoje. Porque hoje, como sacerdote, eu tenho uma família muito maior do que aquela que eu tinha. E eu tenho problemas muito maiores do que aqueles que eu tinha dentro de casa. Eu tenho uma paróquia. Você tem noção do que é isso? Não, você não tem. Porque você chega no domingo, participa da missa e volta embora. Para mim, são 7 dias por semana, 24 horas por dia, pensando no que eu tenho que fazer para conseguir ter o dinheiro para fazer a reforma, para conseguir salvar a família que está no adultério, para conseguir dar jeito naquele filho, naquela filha que está passando pelo problema das drogas, para ter que dar jeito, ajudar de alguma forma aquela mulher que está passando por problemas na sua família e no seu casamento, para conseguir ajudar os jovens que não têm pai, que não têm mãe, que tem uma história destruída que eu escuto e que acabam me chamando de pai, não porque são puxa-saco, mas porque não tem pai em casa. Você tem final de semana, eu não tenho. Você tem feriado, eu não tenho. Porque quando é feriado para você, para nós é o quê? Dia santo. Então, se Deus não tivesse me forjado, se Deus não tivesse me preparado nesses 26 anos, eu não seria o sacerdote que eu sou hoje. E posso dizer para você, se Deus me perguntasse se eu queria fazer tudo de novo, eu diria para Ele, eu faria tudo de novo porque eu amo ser padre, sou feliz com a minha batina, sou feliz na minha vocação. Um dia perguntaram para mim, se o senhor não fosse padre, o que o senhor seria? Eu disse, infeliz. Porque a única realidade que pode fazer ser plena a felicidade no coração de um homem e de uma mulher é acertar a sua vocação. Vocação acertada é certeza de vida feliz. Mas você vai dizer para mim assim, padre, é bonito, é maravilhoso, mas o que aconteceu com a sua família? Na pandemia, eu escrevi esse livro, Famílias em Ordem de Batalha, Salve Sua Família de Joelhos. E neste livro aqui eu contei o quê? O que eu vivi em casa. Porque durante muitos anos eu achei que eu lutava contra pessoas. Quantas vezes eu lutei contra meu pai, contra minha mãe, contra minha irmã, ainda que de modo inconsciente. Quantas vezes eu achei que o problema estava neles, porque esta é outra grande cilada que o diabo arma para destruir a nossa casa. Terceirizar a culpa, procurar culpados. Quantas vezes eu procurei culpados? Então eu entendi que era preciso que eu elaborasse uma estratégia, que eu entendesse quem era o meu inimigo e que eu entendesse que armas eu tinha que usar para vencê-lo. Por isso, famílias em ordem de batalha, porque eu entendi que enquanto eu estiver vivo, eu vou ter paz, mas eu não vou ter sossego, porque levar sua família para o céu significa sacrifício, e quem quer levar sua família para o céu, precisa estar disposto a pagar o preço.
E um dia eu disse, mas Senhor, eu estou rezando e nada acontece. E o Senhor me lembrou lá da intercessão do Antigo Testamento, quando Abraão começa a interceder com Deus e falar, e se tiver tantos justos, por causa de alguns justos, eu não destruirei a cidade. E se tiver um justo, por causa da fidelidade desse um justo, eu, o Senhor, posso mudar a sentença. E aí depois eu lembrei do que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Então eu entendi, salvação é individual. Já que eu não posso salvá-los, então eu vou procurar salvar a mim mesmo. Porque quando eu estiver no caminho certo, fazendo o que eu devo fazer e não o que eu quero fazer, quando a minha santidade for de fato tocável, quando a minha santidade for de fato testemunhada, eu vou salvar a mim mesmo. E Deus não vai deixar que um santo fique no céu sem a sua prece ser atendida. Por isso, se eu não ver os meus serem convertidos aqui, do céu eu haverei de ver o fruto de todas as minhas orações. E escrevi na pandemia. Mamãe poderia não ser de igreja, mas mamãe sempre foi muito sincera. E entreguei o boneco para mamãe ler. Mamãe leu. Passaram-se alguns dias, voltando de missão, cheguei em casa, a mamãe falou, precisamos conversar. Vamos? E quando a mamãe fala, precisamos conversar, eu já sabia que era chumbo grosso. Mamãe disse para mim assim, não bastou eu querer te tirar, tentei te tirar, não deu certo, você sobreviveu. Eu queria que você fosse médico, você quis ser padre. Eu queria que você casasse e me desse um monte de netos, você me deu um monte de paroquiano. Como se não bastasse tudo isso, você escreveu um livro para que eu entendesse que tudo que eu fiz até hoje estava errado. Você sabe que eu sou católica, né, meu filho? Eu olhei para ela e falei assim, Mas eu nunca tinha entendido que eu podia fazer adoração. Porque eu achava que se aproximar do Santíssimo era só coisa para gente santa. E aqui você diz que adoração não é para os santos. Pelo contrário, adoração é uma troca de olhar. Eu olho para ele, ele olha para mim. E nessa troca de olhar, ele vai entendendo tudo que tem dentro de mim. E quantas coisas tem dentro de mim, desde a minha história. Você sabe que eu passei com o seu avô, com a sua avó. E eu fui lá e eu comecei a colocar e rezar. E eu não sei o que está acontecendo comigo. Já faz mais de dias que eu não consigo ficar sem ir lá falar com ele todos os dias. E você disse no seu livro que não é na força da garganta, mas na força dos joelhos que a gente salva a nossa casa. E eu queria te pedir perdão, porque tantas vezes eu gritei com você, eu briguei com você, eu briguei com seu pai, eu gritei com seu pai, gritei com a sua irmã. Na verdade, eu tinha problema, não vocês. Mas se antes eu dizia para você que se você saísse de casa para seguir Jesus e servir Jesus, você não ia ter mais família, hoje eu quero dizer para você, será que tem alguma coisa para eu fazer lá na sua paróquia para poder te ajudar na sua missão? E hoje eu posso dizer, se eu não tivesse vendido nenhum exemplar desse livro, Moisés, esse livro já teria cumprido a missão dele. Na verdade, eu não escrevi esse livro para as outras famílias, eu escrevi esse livro para a minha família. Se só a mamãe tivesse lido, já teria valido a pena. Porque hoje, quem se acha que passou essa batina lindamente para eu estar aqui? Quem se acha que deu um ajuste no carro, verificou óleo, água, se estava tudo ok para eu vir de casa para a Cachoeira Paulista? Papai. Quem você acha que está mandando para mim, tem que gravar stories, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para você não perder engajamento? Quem? Minha irmã. Então eu posso dizer para você, depois de 26 anos, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Faz barulho aí, canção nova! Diga para quem
quem está do seu lado, não desista da sua casa. Não desista da sua família. Aguenta firme, porque vai dar certo. Mamãe teve um problema de saúde muito sério. Estavam suspeitando que mamãe tinha câncer. E a mamãe veio falar para mim, toda chorosa. E eu disse para ela, faça a quaresma de São Miguel. E ela disse, eu não sei. Eu falei, eu vou te ensinar. Montei um roteiro para ela, de 40 dias de oração. Faça, mamãe. Mamãe falou assim, mas vai dar certo? Eu falei, faça. E ela fez. Foi fazer a biópsia. Dizia que tinha uma lama biliar, que estava comprometendo o funcionamento da bile e de outros órgãos, e que possivelmente era um tumor. Mamãe fez a quaresma, seguiu esse roteiro. Aí mamãe chegou para mim com o resultado do exame, depois da consulta, e ela falou assim, você não sabe o que aconteceu. E qual que é a minha cabeça de um homem que é que nem Pedro de pôr o café? O que eu pensei? Mamãe está? Ela virou e falou assim, o médico não entendeu, mas a lama que tinha lá, sumiu. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você estava jogando cadeira para o alto. Eu não estou falando da oração. Calma, não fique emocionado. Eu não estou falando da oração de uma mulher que estava acostumada a rezar. Eu estou falando de uma campanha de oração de 40 dias com São Miguel, que uma mulher que nunca tinha rezado fez e que recebeu a cura de um possível câncer. E aí nasceu 40 dias com São Miguel, em ordem de batalha, pela cura e libertação das famílias. As minhas músicas, os meus livros, não são feitos para vender. Eles são parte da minha história. É a minha verdade, o que deu certo na minha vida, que eu partilho com você, para que também em nome de Jesus dê certo na sua. E eu quero dizer para vocês, nós começamos um movimento chamado Família Sentinela. Nós rezamos 24 horas por dia pela conversão das famílias. As pessoas quando começam a seguir o padre nas redes sociais não são seguidores. Eu entendo que todas as pessoas que me seguem lá são filhos. Eu tenho um caderno com o sobrenome de todas as pessoas que me seguem. E nós rezamos 24 horas por todas estas famílias. Ele fica no altar da capela do Santíssimo da Casa Paroquial. Lá eu rezo todos os dias as minhas missas, os meus rosários, por todas as famílias que me seguem, porque eu entendo que você não é um número, você é uma história. E eu quero que aconteça na sua casa o que está acontecendo na minha, em nome de Jesus. Vamos rezar, vamos cantar. Diga para quem está do seu lado, aguenta firme. Aguenta firme. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Diga para ele, está chorando? Está chorando? Está sofrendo? Está sofrendo? Está sangrando? Diga para ele, então você está no caminho certo. Deus falou muito ao nosso coração, sim ou não? Porque esse é um acampamento vital para o nosso ano, para a nossa missão, para a nossa caminhada e para a nossa família. É um acampamento fundamental, é um encontro que é decisivo para todas as outras coisas e todos os desdobramentos que nós esperamos na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, nos nossos sonhos, projetos. Essa transformação da nossa mente, do nosso coração. Enquanto o padre pregava, padre, não tinha como eu não remeter à canção Meus Filhos de Pé, que Deus me inspirou. Por quê? Porque Deus está nos pedindo sacrifício. Sacrifício espiritual, na oração, e sacrifício também na nossa carne. Físico. Atitudes de sacrifício. Mesmo o Senhor falava, nós estamos algumas vezes relaxados. Nós percebemos que pessoas que podem se ajoelhar, às vezes não se ajoelham. Verdade ou mentira? Verdade. Nós temos
Olha, Jesus curou a filha de Jairo, foi até tranquilo. Talita cumi. Jesus curou a filha da cananeia, porque ela deu aquele exemplo de fé. Eu não quero o pão do filho, eu quero a migalha. Jesus ficou impressionado. Mas teve um dos filhos de um pai que dizia: nem seus discípulos conseguiram expulsar esse demônio. Jesus falou: existem espécies de demônios que só saem com sacrifício. Existem problemas, tanto humanos quanto espirituais, que requer um esforço a mais, pelo que o Senhor nos ensinou. Não é isso? É isso mesmo. Tanto na oração quanto na ação, na atitude. E oração é isso: orar e agir. Se a sua oração não está gerando ação, ela está manca, está faltando alguma coisa. Se a sua ação não tiver oração, ela está manca. Você precisa orar e agir, e isso é sacrifício. E então existem algumas soluções de problemas nossos humanos, que nós vamos precisar de um esforço maior, de acordar mais cedo, de trabalhar até mais tarde, ou de parar tudo e dar atenção para o nosso filho, ou sair para passear, ou ir para o cinema. Enfim, um sacrifício, um algo a mais. E ao mesmo tempo, existem espécies de demônios que só libertarão nossos filhos, ou que só sairão dos nossos filhos com um sacrifício de oração maior. Jejum, joelho no chão. Queria fazer aqui, padre, porque Deus está inspirando. Amém? Claro que aqueles que não podem, não devem, por causa de os seus joelhos enfermos. Mas quem é pai e quem é mãe aqui, levante a mão. Quem concorda que existem situações que as soluções normais não conseguem resolver? Então, em resposta a essa pregação, vamos os pais e mães dobrar nossos joelhos aqui agora? Vamos dobrar nossos joelhos aqui? Fica de joelhos e pensa no seu filho. Quem aqui já fez muito pedido pelo filho, mas não fez de joelho? Ainda podia humildemente levantar a mão e falar, reconhecer: eu não fiz esse pedido ainda de joelho, eu fiz de pé. Levante a mão quem fez assim. Agora você está fazendo de joelho. Você não está fazendo você está sendo um herói no sacrifício? O herói no amor? Sim ou não? Então nós vamos ajoelhar. Porque Jesus, se existem espécies de demônios que só sairão da nossa casa pela força do jejum e da adoração, agora eles sairão. Em nome de Jesus. Porque agora eu estou fazendo um sacrifício, como o Senhor mesmo disse. Quanto a essa espécie de demônios, que existem atormentando a nossa casa, elas só sairão pela força, o sacrifício do jejum, da oração. E se é assim, Senhor, nós fazemos isso agora. Joelhos no chão, para que a nossa família fique de pé. Joelhos no chão, para que o diabo saia da vida do nosso filho, da nossa filha, da nossa casa. Se é preciso isso, então eis-me aqui. Se é preciso um sacrifício a mais, eu vou fazer sacrifício. Eu deixo de comer, eu deixo de passear, eu deixo qualquer coisa, eu me sacrifico, eu faço algo a mais, eu dou mais atenção. Tudo que Deus prometeu sobre meus filhos irá se cumprir. As promessas, Abraão: crê e serás salvo tu e tua casa, tua família abençoada em ti. Teus filhos serão rebentos de oliveira, e sobre a rocha tua casa estará. E quando soprarem os ventos contrários sobre essa casa, ela resistirá. Ergue as mãos assim de joelhos. Estou de joelhos e os meus filhos de pé, sob a proteção da mãe de Nazaré, em adoração a Jesus, que é o Senhor da minha família. Estou de joelhos e os meus filhos de pé, sob a proteção da mãe de Nazaré,
em adoração a Jesus, que é o Senhor da minha família. Em nome de Jesus, você que chora, você que derrama as lágrimas pela sua casa e pela sua família, eu quero profetizar sobre a sua vida Salmo 125. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. O Senhor hoje recebe as suas lágrimas, não como lágrimas de derrota, mas como lágrimas de vitória, que regarão a plantação desta casa reconstruída, e a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Vai valer a pena tudo que você tem passado, tudo que você tem chorado, porque aquele que nos chamou é fiel. E em nome de Jesus, não vai se levantar desse chão uma família derrotada, mas através de você, no 3, vai levantar uma coluna, uma rocha firme, que o Senhor edifica para levar sua família para o céu. 1, 2, levanta e faz barulho para Jesus. Estou de joelhos e os meus filhos de pé, sob a proteção da mãe de Nazaré, em adoração a Jesus, que é o Senhor da minha família. Erga a mão e canta. Estou de joelhos e os meus filhos de pé, sob a proteção da mãe de Nazaré, em adoração a Jesus, que é o Senhor. De quem? Da minha. Aplaude a Jesus, que é o Senhor da sua família, o único Senhor da sua família.